Ei, isto só ligado? Olá! Espero que estejam todos bem depois destes 5 meses ou mais sem episódios. Mais uma vez, tipo um hiatus, mas faz parte. Basicamente, neste episódio quero falar sobre estes últimos meses, mas também trazer algum tipo de reflexões sobre a vida, por assim dizer. Já é a segunda vez que eu estou a gravar este episódio, porque eu gravei há uns dias este episódio e eu fui para uma abordagem mais de improvisação e só falar aquilo que eu queria, só que há tanta coisa que eu queria dizer e são temas um bocado mais complexos, talvez, que o improviso não funcionou assim tão bem. Então eu fiquei com um áudio de 1h30, basicamente. Só que a forma como eu falei era tanta coisa que eu queria falar e sem uma estrutura para seguir que eu fazia demasiadas pausas e eu falava de uma forma demasiado estranha, como se eu estivesse a pensar em cada coisa que eu estava a dizer e eu realmente estava a pensar em cada coisa que eu estava a dizer, que era para dizer da melhor forma e não haver más interpretações ou falhas na interpretação daquilo que eu estava a dizer ou que eu quero dizer, porque depois cada pessoa interpreta de forma diferente, como é óbvio. Então eu editei esse episódio, eu cheguei a editar metade do áudio e depois de muita ponderação eu cheguei a querer publicá-lo exatamente como estava para, sei lá, tipo, ok, foi isto que saiu, então por que não? Só que não sei, aquilo não estava bem, o episódio não estava bom, porque se tens uma pessoa a falar de forma tão pausada como eu estava, porque eu quase fazia uma pausa de 10 segundos entre cada palavra, portanto isto não resulta assim. Então hoje decidi voltar a tentar, mas desta vez com uma estrutura, visto que o full improviso não resultou, ou seja, não ter uma estruturação, mas ter várias coisas que eu quero dizer. E uma coisa que eu disse no início desse primeiro episódio que eu gravei e que é bom voltar a referir é que eu procrastinei este episódio durante mais de um mês, porque eu queria falar sobre alguns temas, depois os temas que eu queria falar mudaram, a forma de eu pensar sobre os temas mudaram. Então, quando finalmente chego aqui, não correu bem, basicamente, não correu bem. Tá tudo bem, pronto, não correu bem e está tudo bem. Passei aqui mais de 1 hora a escrever tudo aquilo que eu queria dizer e da forma que eu queria dizer. Não exatamente tudo aquilo que eu vou dizer, mas os temas e a forma como eu vejo cada um dos temas e também a forma como cada um dos temas aparece para discussão. Eu acho que vai ser um episódio mais longo, porque eu tenho uns 10 blocos de temas, porque eu não percebi que tinha tanto que eu queria partilhar. Nem propriamente tem a ver com os últimos meses, tem a ver simplesmente com pôr em perspectiva quase toda uma existência, por assim dizer. Mas, enfim, passando ao tema, que vamos começar pelos últimos 5 meses, 6, não sei bem. Ou seja, desde o último episódio que saiu no dia... Não sei em que dia que saiu, não sei se chegou a sair no dia em que eu gravei, mas eu tenho apontado dia 14 de maio, portanto, por aí. E hoje é dia 6 de outubro. Então, basicamente, um wrap dos últimos 5 meses foi que, portanto, se ouviram o último episódio, vocês sabem que eu estava no estágio. Eu fiz um Erasmus para o estágio, eu estive em Roma durante 2 semanas. Entretanto, acabei o estágio, escrevi o relatório, licenciei-me e agora estou no mestrado. E pronto, basicamente, o resumo dos últimos 5 meses é isto. E agora, com isto, não é? Com estas informações, temos o quê? Temos que, muito ligado à experiência de Erasmus, temos o que, pronto, dando o contexto, eu fui para Roma, para o meu Youth Change e, obviamente que, para quem me conhece sabe que Itália era o principal país que eu queria visitar. E este Erasmus foi de certa forma, uma plataforma para várias coisas que não sequer tinham a ver com o tema que estava a ser abordado na Youth Change, mas muitas outras coisas. Por exemplo, eu nunca tinha andado de avião antes de ir para Roma
e eu nunca tinha ido ao Porto. Então foi a minha primeira vez a andar de avião e foi a minha primeira vez a ir para o Porto, porque eu nunca estive no Porto, pelo menos que eu me lembro. Nunca tinha estado no Porto e foi a minha primeira vez a partilhar um espaço, uma casa com tanta gente e ainda por mais gente de sítios diferentes, porque lá está, era um hostel e a maioria, tipo 99% das pessoas que estavam no hostel eram pessoas da U-Change. Então nós estávamos lá com o mesmo objetivo. Mas imagina, é normal sentirmos tipo um bocado deslocados, apesar de eu estar aí com pessoas que também são portuguesas, eu não os conhecia e eu também não conhecia as outras pessoas que iam estar lá, que eram de Itália, eram de Espanha, da Turquia, e basicamente todo esse cenário levou-me muito a pensar e a refletir, porque obviamente era uma experiência muito diferente daquilo que eu já tinha feito e daquilo que pronto, e daquilo que eu tinha feito e daquilo que eu já tinha experimentado, e ou seja, foi tipo quase uma experiência muito interessante e também reveladora para mim, de certa forma, tipo, mentalmente, daquilo que eu consigo fazer sozinho, basicamente. E levou-me ao ponto de que é normal sentirmos medo e termos dúvidas também, mas que a coragem que sentimos tem que ser sempre superior ao medo, porque se tivermos mesmo um medo assim absurdo de alguma coisa a ponto de nós não conseguirmos fazer isso, então vamos ficar bloqueados e não vamos sequer conseguir experienciar o que seja que tínhamos de experienciar. Então é isso, é normal sentir medo, mas que a coragem seja sempre superior ao medo, que é aí que crescemos, é aí que aprendemos, é aí que evoluímos como pessoas. E também foi durante essa experiência em que eu estava longe, obviamente, de tudo aquilo que eu conhecia, obviamente, que existem pessoas que conseguem ser boias salva-vidas. Tipo, realmente conseguem ser boias salva-vidas, conseguem manter à superfície, como assim dizer, não nos deixar de afogar em toda a confusão que nós sentimos, porque esta experiência foi um bocado dura mentalmente, por assim dizer. Aquelas razões de estar tudo aquilo que eu conhecia, e então ter essas duas pessoas, ter essas duas pessoas como boias foi mesmo muito importante para mim e eu estou muito agradecida de ter tido esse apoio. Essa experiência, juntamente com outras experiências de anos, né, também me levaram a perceber que nós aprendemos muito sobre nós quando estamos sozinhos. E é isso, é quando estamos sozinhos e enfrentamos coisas sozinhos e passamos por situações sozinhos e muita coisa. Que aprendemos muito sobre nós, tipo, até onde é que conseguimos fazer as coisas sem termos ninguém, até onde é que conseguimos ir. Mas também aprendemos muito sobre nós ao interagir, porque imaginem, nós temos aquela coisa de quando conhecemos alguém que existe uma certa incompatibilidade em relação a algumas coisas. E imaginem, obviamente nem toda a gente pensa da mesma forma e não falamos apenas com pessoas que pensam como nós, e se procurarmos sempre pessoas que pensam exatamente como nós, não vamos evoluir. Simplesmente temos que ouvir outras opiniões e temos que respeitar as outras opiniões. E é isso. É sobre isso. Só que se for no extremo de ser mesmo não consigo viver com esta pessoa, não consigo conviver com esta pessoa porque ela pensa desta maneira, pronto, também já estamos a aprender alguma coisa sobre nós, porque não queremos aquilo para nós, que é que seja que essa pessoa esteja a pensar. Então nós aprendemos também com as outras pessoas e também quando fazemos coisas pelas outras pessoas ou dizemos coisas para as outras pessoas, eu acho que às vezes tenho aquela ideia que os conselhos que nós damos aos outros são os conselhos que nós queremos ouvir em algum momento da nossa vida. E eu acho que é isso. E é aí que também aprendemos sobre nós.
também toda esta experiência que envolveu estágio. Tivemos o relatório de estágio. E isso deu-me para refletir que as coisas não correm como nós planeámos ao princípio. Eu já falei nisso no outro episódio, sobre aquele episódio que é nada é linear, e mais uma vez confirmar que realmente nada é linear e as coisas não vão correr sempre como nós planeamos e está tudo bem. Porque o relatório de estágio foi um pesadelo. Literalmente foi um pesadelo. Eu não consegui escrever nada. Eu ainda estava um bocado no modo estou aqui mas não dou, por causa do Erasmo, porque eu ia começar a escrever o relatório assim que voltasse de Roma e não dá. Eu passei mais de uma semana com uma sensação de que não estava bem tipo em mim durante tanto tempo e eu não conseguia escrever. E depois havia coisas que não tinham nada a ver com Roma, eram outras questões que também me ocupavam a mente e eu não conseguia desenvolver as ideias, não conseguia escrever, mas depois correu tudo bem e pronto, acabei a licenciatura. E quando acabei a licenciatura eu ainda não sabia bem se me ia candidatar ao mestrado, porque por um lado eu não sabia se valia a pena, por outro talvez valesse a pena e fiquei muito na dúvida se me candidatava ou não. E depois surgiu a hipótese de eu não me candidatar porque a escola onde eu estava a estudar não entregar tipo as coisas a tempo, porque o calendário da escola onde eu estava a estar é muito incompatível com os calendários de todas as outras instituições de ensino. E quando eu fui confrontada com isso de não poder sequer tentar porque podia haver esse inconveniente de eu não ter o diploma ou assim para me conseguir candidatar, uma parte de mim estava tipo, ok, é a vida, bola para a frente, não vou este ano, tento para o próximo. Mas outra parte de mim estava tipo, se não é para eu ir, pelo menos eu quero tentar entrar, porque aqui não me estou a tentar nada. Aqui eu não estou a fazer absolutamente nada, eu não me candidatei sequer. Mas não, depois eu candidatei-me e honestamente uma parte de mim queria ter ouvido o não da escola a que candidatei, porque lá está, eu não sabia se queria mesmo ir para o mestrado ou não. E eu tentei, pronto, entrei, agora estou no mestrado, já tenho aulas e tudo mais. Mas era aquela sensação que eu preferia que fosse o sítio para o qual eu me estava a candidatar a dizer-me que não entrei, do que sequer barrar essa hipótese porque não tinha o diploma. Ou seja, ser uma coisa externa que me barrasse sequer tentar. E com isto do mestrado também sinto que voltei a estar caseiro. E eu vou explicar. O mestrado é numa escola nova, ou seja, já não estou a estar onde passei os meus últimos 3 anos. Não estou a estar com ninguém que conheça. Portanto, é tudo novo. Até porque são sítios diferentes, não é, por exemplo, mudar de faculdade. Eu digo escola porque são escolas, ambas são escolas superiores, portanto. Mas é diferente, eu acho. Pronto, eu não tive essa experiência, mas eu acho que é diferente nós estudarmos num sítio, assim, tipo numa cidade, e mesmo que troquemos de escola, estarmos na mesma cidade, do que começarmos mesmo tipo zero. Porque, pronto, a minha escola antiga era em Setúbal e agora eu estou em Lisboa e é muito diferente. Até mesmo as próprias cidades são muito diferentes. Eu sempre tive uma certa repulsa e aqui a repulsa não é nojo, é não me senti bem em Lisboa porque é muita gente, é muita confusão, é muita informação. Eu digo que Lisboa de certa forma é um bocado tóxico porque é muita coisa. E obviamente há sítios de Lisboa, e eu estou a dizer Lisboa, cidade, não de Lisboa distrito, porque Lisboa distrito tem sítios muito, muito bons, muito bonitos e como são muito convidativos. Mas Lisboa, cidade mesmo, Lisboa, é preciso alguma paciência, porque há sítios muito específicos que eu consigo estar e gosto de estar em Lisboa, mas é complicado e temos este contraste entre uma cidade e outra e é um bocado complicado. E então há um bocado desta sensação de estar a começar do zero, de me sentir também deslocada, de certa forma,
naquele sítio por diversas razões. E também quando eu olho tipo para trás, quando comecei na estaca zero, que foi na licenciatura. Na licenciatura eu comecei numa estaca zero, mas uma estaca zero que gigante. Eu também não me sentia preparada, não me sentia-me muito nova. Eu continuo a sentir-me muito nova e ao mesmo tempo parece que estou a ficar para trás. É uma dualidade dos jovens, eu acho. De ser jovem. Ser jovem tem a dualidade de sentirmos que somos novos e de sentirmos que estamos a perder tempo. Mas, pronto, na licenciatura, quando eu comecei a licenciatura, eu senti realmente que era uma estaca zero, assim, muito grande. Porque eu entrei na licenciatura com uma mentalidade completamente fechada. Fechada na relação à mentalidade de quando dizem que são os melhores anos da tua vida e que é aqui que vais conhecer os teus amigos para a vida toda e tudo mais. E eu tinha uma mentalidade muito fechada quanto a isso, porque por razões assim anteriores à licenciatura, obviamente eu sentia-me muito tipo, não quero fazer amigos e estou aqui para acabar o curso e tipo, é isso. Que eu não queria sequer, não queria mesmo fazer amigos e não queria nada com absolutamente ninguém. E era acabar o curso e acabou. Tipo, foi isso. Nunca mais quero ver aquelas pessoas, nunca mais quero ver aquela escola. Era muito essa a mentalidade. Porque era assim que me sentia e era tudo novo e depois, mesmo fora do contexto ali do Politécnico, não havia propriamente ninguém. Então, não sei, acho que isolar-me era o melhor a fazer naquele momento. Achava eu que era o melhor a fazer. Mas acabei por fazer amigos na licenciatura, porque a mente fechada não me levou. Não correu a ter a mente fechada nesse quesito. Pode ter demorado um bocado a eu tipo, aceitar que tinha encontrado amigos do que eu estava a dizer. Portanto, eu tinha a mentalidade fechada, mas depois aparentemente acabei por ceder a essa mentalidade. Mas pronto, não tinha as coisas alinhadas mentalmente para começar a licenciatura quando comecei e também é aquilo de não acredito que tenha agora para começar o mestrado. É muito de o mundo continua a girar e a vida continua a seguir em frente independentemente das coisas que nos acontecem, não é? E voltamos àquele meu ver a vida em secções e eu conto, nós, tudo bem, é uma vida, é uma cabeça, mas estamos divididos em secções. Temos o académico, temos o pessoal, temos o familiar e depois também temos tipo amigos e tudo mais, e outro tipo de relações. E temos a vida profissional e está tudo separado. Elas existem separadas, mas elas convergem em algum ponto, porque aquilo que acontece numa, obviamente que influencia o que acontece noutra. Mas é isso que a vida segue. Independentemente daquilo que aconteça, a vida segue. Não importa se estivermos preparados ou não. Porque a vida não espera. Simplesmente a vida não espera que nós nos sintamos prontos. A vida não espera que nós resolvemos tudo e que estamos tipo 100% bem e 100% claros com tudo. Porque quem é que está? Quem é que está? Ninguém está. E é aquela coisa também de eu não acreditar no momento certo. Eu não acredito que exista um momento certo para se fazer ou para se dizer alguma coisa. No entanto, acredito em momentos inoportunos para se dizer e fazer coisas, porque podemos claramente chegar a uma conclusão que agora não é o momento de. Mas o momento certo para mim não existe. Porque é aquilo, eu acho que nunca nos vamos sentir realmente preparados para as coisas. Mas temos que seguir em frente e ir com medo e com dúvidas e errar e aprender e voltar a tentar. Porque, honestamente, eu acho que decidimos esse mito do momento certo. Somos nós que dizemos que agora vai. E vamos. E seguimos em frente e damos o passo e dizemos e fazemos e sei lá. Mas não é quando me sentir preparado ou quando as coisas estiverem bem ou quando... Isso nunca aconteceu. Porque é uma coisa que eu não sei se eu disse isto aqui há um episódio, mas eu sei que escrevi sobre isso. E é aquela coisa dos setores da vida. Podes ter setores da tua vida que estão muito bem e outros estão uma merda. Uma coisa não impede a outra. Portanto,
Nunca vai haver um momento ideal, um momento tipo, agora está tudo alinhado para. Dificilmente se chega a um ponto que está tudo alinhado para. Sentimos mesmo que estamos prontos para aquilo, tipo 100% preparados para aquilo. Não estamos, nem vamos. Está tudo bem. Alguns dos temas também que eu quero trazer aqui para o episódio, para falar sobre eles, vêm muito de eu ver filmes e séries e comentar as ações e a moralidade dos personagens, que muitas das vezes levam-me a refletir sobre as questões da vida e que se eu estivesse naquela situação o que é que eu faria, né? Isso, e a par de ver muitos conteúdos sobre relações humanas e afins no meu feed, que agora o Instagram decidiu que só me quer mandar aquele tipo de conteúdo e tudo bem, dá para refletir e dá para desenvolver pensamentos sobre isso e sei lá. E eu queria trazer aqui uma temática que eu no outro dia estava a ver um corte do filme A Noiva Cadáver e na Noiva Cadáver existe uma personagem que se chama Victor e ele é muito honesto, ele é muito direito naquilo que diz. E chega a ser um bocado... eu considero que ele seja um bocado besta na forma como diz as coisas, porque claramente há outras formas de dizer aquilo que se sente sem estar a ser uma besta. Mas pronto. E há uma parte do filme, e agora alerta spoiler, mas pronto, o filme também tem 20 anos. E há uma parte do filme em que ele está a falar com a Emily é a noiva cadáver. A Emily está a confrontá-lo sobre a Victoria. A Victoria é a noiva real do Victor, isto porque o Victor casa acidentalmente com a Emily a ensaiar os votos de casamento para o seu casamento com a Victoria. E há uma cena que a Emily o confronta a dizer que estás casado comigo, ela é outra mulher e tudo mais, tá. E o Victor diz, não, tu não percebes, tu és a outra mulher. E tipo, ok, calma, tu és a outra mulher e não sei o quê. E a Emily diz, não, que eles estão lá tipo, a falar, meio que a discutir. E a Emily diz, tu devias ter pensado... já sei. Que há todo um diálogo sobre... Não, ela é a outra mulher, tu és casado comigo. Ele, não, tu és a outra mulher, tu estás morta, nós somos muito diferentes, tu estás morta. E ela diz, pois, devias ter pensado nisso antes de me pedir para casar contigo. E o Victor diz, diretamente, pronto, mas... Enfim, mas é isso, eu nunca me casaria contigo. Foi um erro, eu nunca me casaria contigo. E tipo, isso... Eu que ouço não tem nada a ver comigo. Para mim, carambas, até a mim me dói e não é comigo, imagina uma pessoa naquela situação. Mas baseado nesse diálogo e na própria personagem do Victor, né? Ele claramente é muito honesto. Ele é uma besta na forma como diz as coisas, talvez, mas ele diz aquilo que sente e pronto. E eu sou 100% a favor de falarmos e dizermos a verdade às outras pessoas, quer as magoam ou não, e não é... Eu não acho que isto seja ser insensível, é deixar claro, é deixar as nossas intenções muito claras, para também não iludirmos a outra pessoa, para não magoarmos a outra pessoa aos poucos com o nosso silêncio ou com a nossa falta de clareza, porque a zona cinzenta dói mais. É uma zona com muitas dúvidas, com muitas questões, é uma zona que nos deixa a pensar demasiado. E se nós deixarmos tudo preto no branco para as outras pessoas, se nós formos tipo honestos com as outras pessoas, obviamente que existem formas mais simpáticas de dizer coisas menos simpáticas. Não precisa de ser uma brutalidade tão grande como casaria contigo. Pronto, é verdade, tudo bem, mas há outras formas de dizer sem sermos ambíguos também. Dizer de forma talvez um bocado mais simpática do que isso, como o Victor, que parece uma besta, mas também não dizemos nada, não dizemos coisas que podem ser interpretadas de duas formas diferentes. Ou que, de certa forma, deixam uma porta aberta, quando nós não queremos deixar nenhuma porta aberta. Mas é aquilo de... Eu prefiro muito
eu prefiro muito mais que se a pessoa tiver alguma intenção, se a pessoa não ter uma intenção de magoar, mas se me for magoar com aquilo que for dizer, por assim dizer, que me magoou de uma vez. Aquilo do tirar tipo o penso da ferida, se é rápido ou devagarinho, da mesma forma que aquela coisa que às vezes dizem que se estiveres a conduzir e vis um gato no meio da estrada e vês que não consegues desviar do gato ou que não consegues travar a tempo antes de bater no gato, para acelerares, tipo para matares o gato e para não... Porque se calhar se fores a abrandar ou assim, tu magoas o gato, mas não o suficiente para ele morrer, então ele sofre muito mais, porque ele vai se calhar fica muito mal e fica muito magoado com o embate tipo, do carro e sofre muito mais até, tipo, pode acabar por morrer na mesma, mas sofre muito mais até morrer. E se acelerares e deres mesmo com tipo, força o suficiente para o matar logo, é muito melhor porque o gato não sofre. Não fica a sofrer até morrer, ele morre, simplesmente. Então, pronto, eu acho que é isso. É isso. Eu acho que é isso que devemos também fazer para dizermos as coisas para as pessoas, sermos honestos e sermos direitos. Porque eu acho que magoa menos a outra pessoa. Sermos assim. E não a deixarmos com dúvidas ou não alimentarmos esperanças e afins. E eu fiquei mais no dizer coisas más, mas também temos de ter coragem de dizer coisas boas às pessoas. Para mim, temos que ser honestos e diretos para dizer coisas boas e dizermos coisas más. Depois também de ver séries e filmes e tudo mais, e também de experiências próprias. Às vezes nós tentamos voltar para um lugar ou voltar a falar com pessoas que nos fizeram bem, que nos fizeram felizes no passado, e a curto prazo até podemos voltar a sentir bem com essas pessoas ou nesse lugar, e podemos tipo, uau, passei tipo a tarde com essa pessoa e parece que eu tinha 16, parece que tínhamos 16 anos outra vez, parece que era tudo como era, só que sentes uma certa incompatibilidade porque sentiste uma versão que era uma versão tua que já não é a tua atual, e a outra pessoa provavelmente tem a mesma coisa e existe uma incompatibilidade daquilo no longo prazo, de voltar ali no longo prazo, porque aquilo fez-me sentir como se eu tivesse 16 anos. Mas eu já não tenho 16, tenho 20. E as coisas mudaram, né? Somos pessoas diferentes, eu sou uma pessoa diferente e aquela outra pessoa também é uma pessoa diferente. Portanto, às vezes tentamos voltar e não... Pronto, e não há para onde voltar assim concreto. Quase que tentar reviver um momento e não outra coisa. Simplesmente somos pessoas diferentes e o contexto é diferente e pronto, e tá tudo bem quando é assim. É tipo, ok, aquilo foi bom e acabou. E nisso também temos que também aqui, tipo, relações humanas e tudo mais, também refletir sobre não existirem duas pessoas iguais e nós próprios também não nos mantermos iguais. E eu criei tipo uma metáfora que eu chamei de comida da avó. E basicamente eu posso seguir a receita da sopa da minha avó, imaginem, da avó, à risca. Posso usar os mesmos ingredientes, posso usar a mesma panela, posso fazer tudo exatamente como ela faz. Não vai ser igual. Não vai ser a mesma coisa. Vai ser diferente. Porquê? Porque não foi a avó que fez, fui eu que fiz. Sim, fiz tudo igual, fiz tudo certo, está tudo ali. Mas a sopa é diferente. A sopa tem outro sabor, outra vibe e não é a mesma coisa. Acabou, pronto, é isso. E a partir daqui até podemos pensar também, ainda dentro desta metáfora, que imaginem um período de tempo em que essa pessoa, em que a avó, deixa de fazer parte da nossa vida, por assim dizer. Tipo, a avó foi viver para outro país, ou nós fomos viver para outro país, e pronto. E por algum motivo perdemos contacto com a avó. E foi isso que aconteceu. E passado algum tempo, nós decidimos, tipo, nós voltamos a encontrar-nos com a avó. E a avó faz aquela sopa, que nós até tentámos fazer daquela vez e não foi igual. Ela faz-nos aquela sopa quando nós voltamos. E ela faz a sopa, e essa sopa, no passado, ela trouxe um desconforto. E
até nos fez pensar em algum momento que todos os males do mundo podiam ser resolvidos com aquela sopa. Simplesmente. Comemos a sopa outra vez, depois desse tempo todo. E comemos a sopa outra vez. E já não é a mesma coisa. E sim, foi a avó que fez. Os mesmos ingredientes, a mesma panela. Tudo igual como ela fazia no passado. Tudo igual. Tudo igual. Mas há uma coisa que não é igual. A avó não é igual. A avó envelheceu. E nós não somos iguais, porque nós envelhecemos também. E as coisas mudam. E pronto, e a sopa era boa. Mas a sopa já não traz conforto e já não vai mudar o mundo. E está tudo bem. Está tudo bem, a sopa até pode ser boa, mas já não era o que era, basicamente. E é a mesma sopa. É a avó que está a fazer sopa, é os mesmos ingredientes, a mesma panela, tudo igual. Só que ela está mais velha e ela mudou. E nós estamos mais velhos e nós mudamos. E a sopa já não sabe o mesmo. Pronto, acabou. É isso. Se calhar não já consegui fazer bem ligações entre os temas, mas pensei nisto como bloquinhos. Ainda sobre reflexões sobre pessoas e aquilo que eu vejo em séries, filmes e mesmo nos conteúdos das redes sociais, eu cheguei à conclusão que as escolhas que as pessoas fazem não só nos mostram como elas são, mas também como elas nos veem. Por exemplo, para mim, uma traição nunca será culpa da pessoa que é traída. E aqui, abrindo um grande parênteses, porque é sempre um tema que me deixa profundamente chateada com as coisas. Eu acho que traições são tipo a coisa mais baixa que alguém pode fazer a outra pessoa. Porque eu acho que qualquer coisa que quebre a confiança, a nossa confiança nos outros é uma baixaria tipo do mais alto nível. Porque, mais uma vez, pode ser resolvido com conversa. Se as coisas não estão bem, ou tenta-se resolver, ou acabou. Simples. Ou seja, e aqui eu não estou só a falar tipo traição no sentido de duas pessoas numa relação amorosa ou assim, estou a falar qualquer tipo de traição. Coisas que se podem... Porque pode-se evitar quebrar a confiança, pode-se evitar magoar a pessoa nesse nível. Por isso é que eu digo, mais vale falar e esclarecer as coisas, e se é alguma coisa que não tem solução, então acabou. Mas ser honesto e não trair as pessoas, não trair a confiança das pessoas. Noutras situações também dá para ver, claramente, nas prioridades da outra pessoa, o nosso lugar na vida delas. Se eu excluo ou afasto de alguém da minha vida, por exemplo, porque outra pessoa que também faz parte da minha vida tem contra essa primeira pessoa, por muito mínimo e quase sem nexo, ou mesmo sem nexo que seja, e eu não consigo encontrar um meio termo para, pronto, ter as duas pessoas na minha vida, não é? E eu opto por uma das pessoas. Eu consigo perceber em que lugar é que eu coloco cada uma das pessoas e a importância que eu dou a cada uma das pessoas. Sim. Portanto, conseguimos muito ver onde é que estamos posicionados na vida de cada um, nas escolhas das outras. E também, sobre pessoas, que eu cheguei também à conclusão que nós só conhecemos realmente alguém, só conhecemos tipo mesmo completo, praticamente, quando vemos o lado feio dessa pessoa, e aquele lado feio não é físico. E essa pessoa também só nos conhece realmente quando vê o nosso lado feio, que é basicamente, mais uma vez, também tem alguma relação com as escolhas, não é? Imaginem, por algum motivo a pessoa não está bem, coisa, nós escolhemos ficar. Nós escolhemos ficar simplesmente durante... Imaginem, eu escrevi que escolher ficar ao pé de alguém durante uma tempestade, quando não lhe devemos nada, é um ato muito bonito e nobre. E eu acho que é isso mesmo. É muito bonito e é muito nobre, mas é aquela cena de não é por ser bonito e por ser nobre, é realmente porque queremos, porque se não devemos nada à pessoa, também não... É aquela cena, não somos obrigados a estar ali. E para partilhar o que é bonito e o que é fácil, o que é alegre, está toda a gente disposta para estar lá. Mas depois quando começa tipo a chover, por assim dizer, quando começa uma tempestade, não é toda a gente que fica. E às vezes nós não conseguimos sair imediatamente daquela tempestade, temos que ficar ali. E eu acho que é sobre essas pessoas que ficam quando vem a tempestade e que ficam a ver tipo essa parte que não é tão positiva, ou seja,
tu vês como aquela pessoa reage perante as situações e vês como é que ela lida com certas situações e se calhar vai ver coisas que não estavas à espera de ver daquela pessoa. Ou a pessoa vai tentar afastar de alguma forma, não sei. E muitas das vezes diz que, tipo, muitas das vezes é mais fácil ir embora. É isto, é honesto. É muito mais fácil só, ok, tipo, vou sair daqui e pronto. Só para mim, pelo menos, não, para mim não faz sentido deixar a pessoa na tempestade sentada sozinha à chuva. E tudo bem, coisa, não sei o quê, ficar na tempestade também vai desminar. Está bem? Está ok, então deixa. Que eu me molho, qual é o problema? Mas é isso, nós não devemos nada à pessoa, a pessoa não nos deve nada. E mesmo assim, e por muito que se calhar não seja fácil ficar naquela situação, é negativo. Acho que isso mostra também muito a importância que nós atribuímos às pessoas, né? E o significado que elas têm na nossa vida. Eu também escrevi uma frase que reflete bem, eu acho que reflete bem aquilo que eu quero dizer, que é: eu escolho ficar aqui sentado ao teu lado, ainda que me molhe e mesmo que fiquemos em silêncio. Eu acho que é sobre isso. Basicamente é sobre isso. É encontrarmos estas pessoas que... Eu penso muito naquela frase do Olaf de há pessoas por quem vale a pena derreter, lá quando ele acende a lareira, que é para não, tipo, não sentir frio e tudo mais. E ele diz isso, que há pessoas por quem vale a pena derreter, e eu acho que é isso. Acho que rodearmos das pessoas por quem vale a pena nos magoarmos, por assim dizer. Pronto, isto depois também liga um bocado a coisas do livro do Príncipezinho, que é normal nos magoarmos uns aos outros quando nos atribuímos importância e gostamos uns dos outros. E é normal, porque nós estamos à espera, se calhar estamos à espera de certas coisas, de certas pessoas. E depois, quando há algum tipo de confronto, e aqui não é discussão nem nada, é só alguma diferença maior, pronto, acabamos por nos magoar, mas é como resolvemos as coisas e resolver as coisas como deve ser e tudo mais. Eu acho que é isso. Acho que é neste sentido de que realmente é ali que conhecemos conhecemos as pessoas durante as tempestades. E é a partir dali que decidimos que realmente se as pessoas valem a pena, eu acho. Okay. Aqui, próxima reflexão. Não tem propriamente a ver com o filme ou série, mas tem a ver com um excerto do podcast em que Emma Watson participou. E nesse excerto ela falava sobre precisar versus querer alguém. Ela falava no sentido romântico ou amoroso sobre o tema, e ao ouvi-la fiquei um bocado admirada, porque é exatamente daquela forma, como ela disse, que eu vejo as coisas. E já há algum tempo que eu vejo as coisas assim, porque havia uma história que eu estava a escrever há uns 2 anos, 3 talvez, que em certo ponto existe uma conversa entre dois personagens que seguem exatamente esses moldes de: eu não preciso de ti, não és água para eu beber nem o ar que eu respiro. E depois continuava para algo como que é muito mais genuíno escolhermos alguém simplesmente porque sim, do que escolhermos alguém porque precisamos dessa pessoa, para nos sentirmos completos, por assim dizer. E eu vejo isso dessa maneira. Eu escrevi isso dessas personagens e eu vejo isso dessa maneira, porque uma das personagens é praticamente o meu alter ego. E é isso. Eu já passei por tanta coisa que era eu comigo, simplesmente era eu comigo, que 99% das pessoas que hoje em dia fazem parte da minha vida, eu escolho manter por perto, essas pessoas não me completam, elas acrescentam-me. Elas são uma adição àquilo que sou e àquilo que eu quero para a minha vida. Elas não me completam, são um acrescento. E eu acho que isso que é uma forma genuína de termos as pessoas ao pé de nós. Pelo menos é como eu vejo as coisas. E acho que temos que procurar essas pessoas que também tragam a nossa melhor versão sempre, né? Que nos tragam segurança e paz no meio do caos que pode ser a vida. E agora entrando no Rei Leão, no filme do Rei Leão, há uma cena do filme, mais para o fim do filme, que o Rafiki
que o Simba encontra o Rafiki e o Rafiki bate-lhe com o bastão na cabeça. O Simba fica, para que foi isso? E o Rafiki diz, não importa, está no passado. Sim, mas ainda dói. O passado pode doer, mas podes fugir dele ou aprender com ele. E quando o Rafiki vai para bater outra vez na cabeça do Simba, o Simba tipo, já sabe o que é que vai acontecer e desvia-se. E agora que eu comecei a refletir mais sobre estes temas e a interessar-me por temas de psicologia e filosofia e afins, e a ter a escrita como escape e poder ler e refletir sobre as minhas vivências e sentimentos em momentos mais lúcidos, eu estou a aprender muito com o passado. Até porque eu já cheguei a escrever sobre isto também. O nosso passado não nos define, mas ele molda-nos. Porque cada pessoa passa pela nossa vida, deixa um bocado de si e leva um bocado de nós com ela. Mas eu também acho que não devemos nos prender tanto ao que foi e darmos a oportunidade ao que é e o que é que pode ser. Porque, no fundo, toda a gente vem com bagagem. Quando nós conhecemos alguém, a pessoa não está, tipo, neutra, por assim dizer. A pessoa vem com bagagem, seja ela positiva ou negativa. Normalmente é as duas, obviamente. E podemos andar aos tropeções nas malas uns dos outros, ou podemos ajudar-nos mutuamente a encarar e a organizar os conteúdos que estão nessas malas. E agora numa cena um bocado mais pessoal, as pessoas costumam dizer que eu tenho muita atenção aos detalhes, principalmente quando estão a falar das fotografias que eu tiro, porque eu tiro muitas fotografias de detalhes ou coisas pequenas. E eu acho isso interessante, esse comentário, repararem nisso, porque eu acho que reflete bem a forma como eu encaro e vejo o mundo, porque eu observo muito tudo ao meu redor e as pessoas, eu reparo nas pessoas, principalmente as pessoas que me dizem alguma coisa, ou seja, pessoas com quem eu me importo. E eu vejo como é que as pessoas se apresentam, como é que se comportam comigo ou com os outros. Reparo em expressões faciais e nos movimentos, na linguagem corporal, na forma de falar, e vou guardando tipo esses detalhezinhos e juntando também aquilo que eu sei sobre a pessoa, que ela me contou, ou que eu descobri, ou sei lá. E essa atenção traduz-se em eu notar micromudanças. E uma coisa que se calhar é só uma migalhinha para os outros, para mim é o pão. E pronto, ter isso aliado ao facto de eu pensar demasiado e uma facilidade e a facilidade com que o meu cérebro cria cenários, e as pessoas dizem que eu sofro por antecipação, porque é isso, eu penso demasiado. E pronto, com essa facilidade de criar tantos cenários, muitos, na maioria negativos, numa migalha para mim é um banquete inteiro. E por isso é que eu anteriormente referi que devemos deixar as coisas claras para as pessoas e não deixá-las na zona cinzenta, porque dá muito que pensar ficar na zona cinzenta. Eu posso interpretar a mesma coisa de N formas diferentes. Mas pronto. Como última reflexão, temos que não conseguimos controlar os comportamentos, pensamentos e sentimentos dos outros. É um facto e está tudo bem. Mas podemos controlar as nossas reações ao que está a acontecer. Obviamente que não controlamos bem o emocional, mas podemos geri-lo. E temos que aceitar as coisas como são e aceitar o que não controlamos, porque há muitas coisas que não controlamos, e focar-nos principalmente naquilo que conseguimos controlar, que é nós e as nossas coisas. E é com esta última reflexão que eu vou fechar o episódio. Na verdade, eu não sei se vocês já repararam que tivemos um rebranding do podcast, porque eu estive a pensar e não é sempre que eu tenho coisas para falar, ou eu tenho coisas para falar, só que não é sempre que eu tenho forma de as organizar para trazer episódios e tudo mais. E tivemos um rebranding no episódio, era tudo muito azul e agora é tudo muito rosa e vermelho. E provavelmente se viram tipo a página do Instagram, se viram a página do YouTube, no Spotify
O rebranding não é assim tão grande, mas se viram as outras redes sociais, podem ter reparado que podcast, em princípio, não vai ser só um podcast. Vamos ter outras coisas, novidades. E pronto. E é isso. Vamos ver o que é que vai acontecer. E eu espero que tenham gostado desta reflexão e tudo mais. E que também, de certa forma, faça pensar um bocado sobre a vida. Por assim dizer. É isso. Tchau!